Deus abençoe você e toda a sua linda família. Junto comigo, coloque a mão na sua cabeça e declare, acreditando. Eu estou me cobrindo com a armadura completa de Deus. Eu revisto todos os meus familiares com a armadura completa de Deus. Eu me cubro com o poderoso sangue de Jesus e eu cubro cada um dos meus familiares com este sangue sobrenatural, sangue que cura, sangue que restaura, sangue que protege, sangue que livra, sangue que garante a salvação. Nós declaramos que todas as áreas das nossas vidas estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus, que a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda, tudo que nos pertence está debaixo do poderoso sangue de Jesus. Oramos a Ti, Senhor, clamando pela Tua presença, clamando pela Tua direção, pela Tua instrução, pela Tua pessoa. Espírito Santo de Deus poderoso, fala conosco, nos ensina a palavra do nosso Deus, nos ensina tudo o que nós precisamos aprender para o dia de hoje, para a semana, para o presente momento, em nome de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô, este é um canal de batalha espiritual pela família. Foi Deus que lhe trouxe a este canal. Seja extremamente bem-vindo, já se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado de quando cada novo estudo é publicado. Se junte a nós, estamos na quaresma, estamos num propósito de orar e estudar a palavra de Deus todos os dias até a Páscoa. A Páscoa é o tempo que Deus prometeu trazer cura, salvação e libertação para a família. Ele já fez isso no passado mais de uma vez e ele continua fazendo todos os anos. O ano passado eu tive muitas coisas acontecendo na minha vida a partir do propósito da Páscoa e elas ainda estão em desenvolvimento, em crescimento. Para este ano, Deus tem novas coisas para a minha vida e para a sua vida. Seja fiel, ore comigo todos os dias. Nós estamos orando especificamente para Deus entrar na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, no nosso íntimo, nesse lugar aonde os relacionamentos estão guardados e precisam estar protegidos. Nós estamos orando para que a obra de Cristo na cruz aconteça no nosso lar, que todas as barreiras caiam por terra, que todo o impedimento seja destruído, que tudo que impede as pessoas da nossa casa de ter um relacionamento extraordinário com Deus seja completamente aniquilado. E estamos orando também para que nós tenhamos um excelente relacionamento uns com os outros, um relacionamento maravilhoso com Deus, um relacionamento maravilhoso em família, que haja unidade, que haja cumplicidade, que haja fidelidade, que haja justiça, que haja companheirismo, afeto, que as crises sejam resolvidas, que os relacionamentos que estavam quebrados, rompidos, riscados, que eles sejam restaurados, que haja muito amor, amor verdadeiro, amor fraternal no nosso lar, entre os cônjuges, entre os pais e filhos, entre as pessoas de perto, entre toda a família. Efésios 2,14, Deus diz para nós que por causa de Jesus Cristo, todos nós agora temos a paz. Por causa do que Jesus fez, duas pessoas, dois povos, duas nações são unidos pelo que Jesus fez na cruz. A parede de ódio, indiferença, inimizade que fazia a separação foi destruída. Eu já orei nesse versículo por muito tempo e Deus operou grandemente na minha vida. E Ele agora trouxe a minha memória para orarmos até a Páscoa, clamando que toda a barreira que fazia separação entre o marido e a esposa e o marido, toda a barreira que fazia separação entre as gerações, avós, pais, filhos, que elas caiam por terra, barreiras culturais, barreiras internas, barreiras que estão gravadas na mente de um indivíduo, que elas sejam desestruturadas, desequilibradas, destruídas,
que possamos usufruir o que Cristo fez por nós, que possamos usufruir de unidade no nosso lar, que possamos viver em paz, usufruindo a paz que Cristo conquistou para nós. Quando na nossa casa tudo está em paz, nós produzimos muito fora de casa. Quando dentro de casa existe desequilíbrio, desestrutura, a produção fora também fica comprometida. Nós estamos orando para que Deus transforme o nosso lar num pedacinho do céu. O estudo de hoje se chama Deus fez tudo com propósito. Deus criou o universo. Cada detalhe tem um motivo, tem um propósito. A palavra inicial desse estudo encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Este versículo traz muita luz, muita clareza de por que Deus criou o homem, por que Deus criou o homem e a mulher, por que Deus criou a família. Qual o propósito? Deus nos criou para sermos semelhantes a Ele, com a capacidade de crescer, com a capacidade de multiplicar. O plano de Deus é que habitássemos e cuidássemos da terra, guardássemos a terra, governar sobre a terra, dominar a terra, tornar a terra um lugar organizado para se habitar, para se viver. É por isso que cada pessoa tem dentro de si um desejo natural de encontrar o seu propósito, de encontrar a sua direção na vida. Isto também traduz na tendência que as pessoas têm de querer conquistar, de querer crescer, de querer governar. No entanto, a capacidade para exercermos o domínio sobre a terra de acordo com os padrões de Deus, de acordo com o propósito de Deus, depende de sermos redimidos e transformados à imagem moral do nosso Deus. O pecado corrompeu a imagem divina na humanidade. E sem essa semelhança com o caráter de Deus, o potencial de liderança do homem pode ser muito bem distorcido e usado por Satanás, resultando então no exercício tirânico e ilegítimo da autoridade. No estudo de ontem, nós começamos a estudar o princípio da autoridade. Você que não viu o estudo de ontem, eu lhe recomendo fortemente, vá lá e escute. Ele ficou gravado. Nós precisamos entender que Deus criou o princípio da autoridade para fluir, para funcionar, para que todas as coisas funcionem com ordem, com decência, com graça, com favor. Somente através da restauração e da permissão que nós damos a Deus e ao Espírito de Deus que nos transforme para que o nosso caráter seja a imagem de Cristo, poderemos exercer a autoridade com o propósito de servir e de investir no potencial de liderança das outras pessoas. Qualquer que não reflita o caráter de Deus, com certeza vai exercer a sua autoridade de maneira injusta e tirânica. Todos nós vamos ser liderados e todos nós vamos liderar. Se nós somos liderados e não estamos nos portando de forma adequada como um liderado, nós vamos ser um líder tirano. Nós vamos exercer a autoridade de maneira injusta e tirânica. Dizendo isso de outra forma, se não permitirmos que a palavra de Deus habite dentro de nós e transforme a nossa moral e deixe a nossa moral, o nosso código de ética e de conduta ser exatamente definido pelo código de Cristo, pela palavra de Cristo, nós estaremos governando a terra da maneira do mundo, da maneira de Satanás, pois é Satanás que está governando o mundo.
No entanto, quando nós nos entregamos a Cristo e permitimos que a palavra transforme a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, nós estamos permitindo ser transformado à imagem de Cristo, transformado ao caráter de Cristo. Através da fé, estaremos nos alinhando para exercer a autoridade com o desejo de servir, com o desejo de investir na liderança dos outros, porque foi isso que Cristo fez com a sua vida na terra. A Bíblia fala para nós, nos instrui, nos impulsiona, nos direciona a subjugar a terra, a dominar a terra. Mas isso não é para ser interpretado como uma busca pelo poder, poder pelo poder. Não é isso que Deus está falando. O verdadeiro significado dessa instrução encontramos em Jesus, quando ele disse: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, no texto de Mateus, capítulo 20, 28. Essa fala de Jesus, essa instrução, essa ordem de Jesus é uma demonstração de como dominar as nações da terra, uma demonstração do que ele fez com a própria vida, resgatando todos nós para Deus através do amor, através do sacrifício, através do serviço. O alinhamento com o exemplo de Jesus Cristo é fundamental para exercermos uma autoridade sadia, para cumprirmos o propósito divino nesta vida. Deus, ele estabeleceu uma cadeia de comando, a qual ele concede autoridade às posições hierárquicas, com a finalidade de organizar, proteger e facilitar uma administração eficaz. Como essa estrutura de autoridade vem da parte de Deus, resistir a ela é o mesmo que resistir ao próprio Deus. E quem resiste à estrutura de autoridade vai atrair para a sua própria vida condenação. Isso significa dor, isso significa problema, isso significa angústia, isso significa aflição. Portanto, é crucial respeitar a palavra de Deus, respeitar o propósito com o qual Deus criou as cadeias de comando, independente de quem está ocupando as posições de autoridade. Nós precisamos ter maturidade para entender que a posição de autoridade, ela é sagrada, porque foi Deus que instituiu a posição de autoridade. Mas pode ser que a pessoa que está ocupando aquela posição de autoridade, ela não esteja agindo de forma sagrada, ela não esteja reverenciando o que ela recebeu, ela não esteja ajustada ao modo de Cristo de governar. De fato, Satanás frequentemente vai pegar pessoas que estão com o mal agindo dentro de si, que tem iniquidade governando suas mentes, seus corações, suas decisões, e vai colocar essas pessoas em posições de autoridade. Por incrível que pareça, ele vai fazer isso no nosso lar, na nossa família, na igreja, no governo. Por isso, é fundamental entendermos que o princípio da autoridade veio de Deus, que o princípio da autoridade tem propósito, entendermos que as posições, elas são instituídas por Deus, então elas são sagradas, não é para combatermos a pessoa na posição de autoridade, e sim para auxiliarmos essas pessoas, orando por essas pessoas, orar pelas pessoas que ocupam posição de liderança, nos coloca na posição de receber a bênção. Quando nós honramos a cadeia de autoridade, nós nos colocamos na estrada de ser abençoada. Quando nós confrontamos, quando nós vamos contra as posições de liderança, nós estamos nos colocando na estrada de receber sobre nós condenação. O livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, não deixa sombra de dúvida sobre a posição da autoridade. Ele diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não existe autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isto, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação.
Eu já comecei a tocar nesse assunto ontem, nós vamos continuar ao longo da semana falando sobre ele. Eu não sei como foi a sua relação com as autoridades que estiveram presentes na sua vida, eu não sei como você se comporta em relação a elas, nem como você as enxerga, mas permita enxergar elas agora através da ótica divina, entendendo que a posição que elas receberam de Deus. Não quer dizer que elas estão honrando esta posição, não quer dizer que elas estão sendo autoridades perfeitas, mas se formos contra elas, estaremos atraindo condenação para as nossas vidas, e quando estivermos exercendo algum cargo, alguma posição de autoridade, inclusive ser pai e ser mãe, exercer uma posição enorme de autoridade, vamos estar exercendo de forma errônea. Para o bem dos nossos filhos, que a palavra de Deus possa moldar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, que a palavra de Deus possa nos transformar, permitindo daqui para frente ter uma vida, uma conduta que honre as autoridades que estão no mundo, as autoridades que são vigentes na nossa vida, que respeite e que honrem, porque todas as vezes que entregarmos respeito e honra para as autoridades, vamos estar recebendo da parte de Deus respeito e honra. Todas as vezes que entregarmos algo diferente disso, vamos receber os frutos do que estamos entregando. Então, eu prefiro receber respeito e honra. Orar pedindo a Deus que Ele me ensine tudo que Ele tem para me ensinar sobre os princípios da autoridade, para que eu possa me comportar da maneira que Ele me criou, para que eu possa atrair sobre a minha vida o favor de Deus e não atrair para a minha vida condenação. Vamos orar? Que Ele que criou todas as coisas com propósito vai saber como nos ensinar o propósito que Ele tem das autoridades, como nos ensinar a olhar para essas autoridades com o olhar que Ele tem para elas, com o tratamento que Ele tem para elas e como isso vai beneficiar a nossa própria vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque ela é perfeita, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair na tentação, nos livre de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Pai, em nome de Jesus, estamos orando uns pelos outros. Cada intercessor eu te apresento. Cada família que está sendo aqui apresentada, nós colocamos diante do teu altar, clamando que o Senhor esteja restaurando todos a imagem de Deus. Nós queremos viver a imagem de Deus. Nós queremos que a obra da reconciliação do homem com Deus aconteça de forma plena nas nossas vidas e na vida de cada um dos nossos familiares. O Senhor nos criou com propósito. O Senhor criou esse universo com propósito. Dentro de casa, o pai e a mãe representam até para os filhos o próprio Deus. A maneira que os nossos filhos vão olhar para Deus depende de nós, do nosso comportamento, de como nós estamos transmitindo para Ele a obra que o Senhor deixou para nós. O Senhor deixou uma função, o Senhor deixou uma missão para nós dominarmos esse mundo, dominarmos e governarmos. Muitas vezes não estamos sabendo nem governar as nossas vidas, nem os nossos pensamentos. É por isso que estamos clamando constantemente, orando para que o Senhor nos ajude, nos guie, nos instrua. Faz com que a tua palavra penetre o nosso íntimo e encontre em nós uma terra fértil e ela brote e ela cresça, nos colocando na posição original. O Senhor criou um universo com tudo organizado para nós continuarmos organizando e governando. Muitas vezes nós estamos bagunçando tudo, nós estamos bagunçando o nosso comportamento, nós estamos nos rebelando contra as posições de autoridade que o Senhor colocou nas nossas vidas. Perdão todas as vezes que fomos rebelde com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso marido, rebelde com o nosso chefe, rebelde com o nosso presidente, com o nosso governador, com o nosso prefeito, rebelde com as leis de trânsito, rebelde com as leis que estão aí para ajustar essa sociedade. Ó Deus, em nome de Jesus, remove de dentro de nós essa teimosia que faz com que a gente ache que sabe mais do que todo mundo.
remove o pecado que corrompeu em nós a capacidade de crer, de confiar e de fluir nos propósitos que o Senhor criou. Nós queremos que o teu caráter esteja refletido em nós, que o teu caráter esteja entronizado em nós. Nós queremos andar e viver debaixo da palavra de Jesus, debaixo da orientação de Jesus. Nós queremos que o Senhor nos ensine como é viver uma vida para servir, uma vida para dar ao outro, uma vida no qual governa através da inspiração. Ó Senhor, só o Senhor pode trabalhar em nossos corações. Colocamos cada membro da nossa família. Traz, Senhor, a restauração plena para eles. Traz a restauração contigo. Traz o avivamento. O homem avivado, o homem restaurado com Deus, está em constante transformação e está agindo de acordo com Cristo. É isso que nós queremos para nós e para cada membro da nossa casa e da nossa família. Visita dia e noite os nossos amados. Visita nos sonhos. Tem encontros poderosos, sobrenaturais, que eles não possam negar a tua visitação. Atrai cada um dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos genros, dos nossos cunhados, dos nossos parentes de perto e de longe. Atrai para ti, Senhor, que a reconciliação seja plena, que até a Páscoa nós possamos enxergar, ver, contribuir com um avivamento em suas vidas, um avivamento na nossa própria vida, que nós estejamos sendo trabalhadas pelo teu poderoso Espírito que quer o melhor para nós, que o melhor chegue para as nossas casas, conexões divinas, oportunidades divinas, tudo o que existe de mais poderoso, de mais criativo, de mais soberano, que esteja, Senhor, derramado para nós e para os nossos familiares, que nós possamos acreditar nas boas novas, nas boas notícias, que o Senhor tem coisas grandiosas para nós e que já estão acontecendo. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. E você que concorda, você que recebe e que quer viver o melhor de Deus para você e para a sua família, diga: eu concordo, eu recebo. Escreva nos comentários e você vai orar todos os dias e que Jesus Cristo é o seu Senhor e é o Senhor da sua família. Trabalhe junto comigo pela expansão do reino para que mais famílias sejam abençoadas. Deixe o seu legal, copie o link, convide outras pessoas. Seja você todos os dias uma bênção. E eu vejo todos vocês na oração de amanhã, no estudo de amanhã. Ore constantemente, perseverantemente.